O mercado já abriu com um gap forte de alta, está bem longe das médias, o preço está ficando bem caro. E para a gente que quer vender quando o preço está caro é o ideal. Nessa linha justamente a região de 50% desse movimento maior dessa queda. Já consegui identificar a fraqueza chegando próximo a esse movimento. Então pode ser que o mercado faça uma pequena reversão. Aqui tem o primeiro alvo da projeção desse pivô aqui. Então aqui o mercado pode dar uma sentida um pouco mais forte também. Vendedores entraram no jogo. Ele fez um mini pivôzinho aqui, mas foi muito pequeno. Preferi esperar um pouco. Sempre é importante você pensar como os traders pensam, dos dois lados, sempre compradores e vendedores. Por exemplo, os vendedores que venderam aqui provavelmente colocaram stop aqui. E aí foram estopados. Aqui eu coloquei uma venda nesse mini pivô, porque essa linha verde é a projeção de um pivô e de um espelhamento. Se você projetar esse pivô de alta e esse espelhamento, vai dar nesse mesmo ponto. Aqui é a projeção e o espelhamento é esse movimento em V. Além de estar nessa região vermelha, que é a região vendedora de 50% a 61,8% desse movimento todo de queda. Minimamente eu acredito no preço bem aqui. Antes disso eu não protejo, não faço nada. Esse movimento todo aqui está sendo com muito pouco volume, isso que me atrapalha muito. Não tem interesse vendedor muito interessante, sabe? Por isso que, como já chegou nessa zona que foi bem negociada, nessa linha de preço, pode ser que volte a subir. Já pagou o meu risco, então eu vou proteger também. Tá começando a entrar um pouco de volume. Tem bastante lote aqui para vir buscar liquidez. E o meu alvo está nessa Fibonacci oposta a esse movimento. Tá vendo como essa região que eu marquei foi defendida? Mas também se me tirar no zero também não teria nenhum problema. Eu já saberia dos riscos que eu estava correndo. Já vou proteger a minha operação aqui, porque se ele fizer esse pivô aqui para cima, com certeza ele vai pegar o meu stop. Essa operação contra a tendência realmente não desenvolveu muito, apesar de todas essas confluências. Então eu coloquei minha proteção aqui com 50 pontos mesmo, melhor do que tirar no 0 a 0. Eu espero o preço aqui, ó. Esse movimento aqui tem uma fibo daqui para cá, que está segurando na mesma região aqui. Nosso volume está muito, muito fraco. Vou sair aqui mesmo. Protegi aqui com 100 pontos. Já identifiquei que o preço ele pode ter uma dificuldade em passar dessa região de preço aqui, que aqui tem liquidez, então os compradores podem voltar a comprar aqui. Poderia sim ter segurado um pouco mais, mas esse volume aqui não é interessante operar com esse tipo de cenário aqui, principalmente contra a tendência. Era esse tipo de movimentação que eu estava esperando, só que ele veio só depois que perdeu a VWAP. E aí o mercado realmente foi naquela região que eu falei, que seria o meu alvo, que é nessa região de 50% a 61,8%. E aqui se romper, ele vai ativar um gatilho de compra nesse 50% mais pivô de alta. Olha, se ele romper aqui, ele vai estar ativando o pivô de alta na região compradora. Veio volume também nesse movimento, então bora operar a favor da tendência agora. O mercado acabou segurando nessa fibra oposta desse movimento aqui, tá tendo dificuldade de desenvolver. Hoje até que enfim parece que o stop vai chegar, né? Vem um volume contra muito forte. Aqui tem uma nova operação nesse 50% mais pivô. Então talvez eu devia ter saído aqui. As pessoas físicas estavam vendidas. Aí quando elas começaram a comprar, o mercado reverteu também. É sempre bom operar contra elas. E aí elas vieram a favor do movimento que causou esse movimento contrário aqui. Ainda está segurando nessa região compradora, mas se passar aqui, vai estourar aqui para baixo. Média de 20 dos 5 minutos segurando o preço. 5 minutos está interessante o gráfico. Tem esses 3 pavis aqui demonstrando força compradora nesse preço. Se romper aqui, desenvolve mais. Vou proteger aqui no 0 a 0 do dia, porque o mercado não fez o movimento que eu esperava. Olha o volume que chegou. Muita volatilidade nesse movimento. Segurou aqui na VWAP. Não gosto quando o mercado começa a fazer esse movimento de alargamento. Romper topo e romper fundo.
Isso aqui é péssimo para operar. Tá bem definido aqui. Se ele me estopar aqui, eu vou ficar zerado. Vou devolver só essa pequena parte que eu fiz hoje. Esse pivô de baixo aqui, abaixo dessas médias, pode gerar um movimento mais forte, mas como tá fora do meu operacional, eu não vou fazer nada não. Eu só não compro nesse pivô de alta aqui, em cima dessa região compradora, porque a gente está fazendo esse pullback desse fundo rompido, tem essas duas médias aqui, que pode segurar um pouco o preço. Lembra que eu falei desse pivô abaixo das médias, que podia jogar aqui para esse fundo? Ele fez justamente o que eu falei, mas fora do meu operacional eu não opero. Foco em fazer uma única coisa bem feita. O mercado fez pullback, segurando a região de 61,8%. Fez até um mini pivôzinho muito fraco, mas o contexto está interessante para essa venda. Vou fazer uma parcial nesse fundo. Parcial aí de 300 pontos. Tá com bastante força o mercado. Tem muita liquidez nesse fundo aqui. Parcial feita. Meu médio subiu, vou colocar o stop aqui nesse topo. Se voltar aqui eu realizo mais contratos. Só ir com mais um pouco aqui porque é o alvo desse espelhamento desse movimento todo. Aqui é o alvo de 100%. E aí eu vou deixar o alvo final para esse fundo aqui. Não tem nada que pare o preço até chegar nesse fundo. E tá entrando volume e tá bem forte o mercado hoje. Não tem por que eu sair agora. No máximo proteger um pouco a operação. O mercado pode vir buscar liquidez aqui nesse 0 a 0 do mercado. O espelhamento desse movimento dá justamente aqui nesse alvo. Vou sair com mais um aqui. Olha como tem bastante liquidez aqui nesse fundo. E como está um pouco longe das médias, pode ter um pouco de dificuldade de romper. Por isso que para mim o mais seguro é sair logo. Me tirar um pouquinho dos lotes que eu estava entrando. Meu preço médio está aqui em cima. Então tá tranquilo. Bom, o racional da minha operação foi esse 61,8%, fazendo pullback aqui, nessa tendência de baixa. Entrou volume e eu vendi aqui. E agora ele vai vir aqui estopar quem vende esse doji no fundo. É isso.